bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Temos aqui ele, que é vereador de São Paulo pelo Democratas, também causa muito, tretas com Ciro Gomes, etc., muitas tretas. E nós temos aqui um dos fundadores do MBL. Senhoras e senhores, temos aqui Fernando Holliday e Pedro Deiro. Vamos aplaudir! Muito bem. Fala, Holliday, como é que você tá? Opa, tudo jóia. É um prazer estar aqui de novo, né? Nesse magnífico estúdio aqui do Pânico. Muito bem. E temos o Deiro teve aqui. Quando é que... Suzano, né? Pra falar da tragédia lá de Suzano. Exatamente, da tragédia de Suzano. E hoje vocês vão dar spoiler do mecanismo. Não é spoiler, né? É tipo falar que o Titanic afunda no final. É uma série de eventos históricos. Não, eu acho muito bom, sentido. Mesmo porque a série é uma porcaria. Não é Fala não, isso, Emílio. pô. Que A isso, foi que muito isso. boa. Deixa eu falar. Eu achei que você ia adorar essa Deixa série. eu falar. A série é uma porcaria, mesmo porque a Netflix já não autorizou a terceira. Então ela vai terminar agora. É mesmo? Vai ficar por isso mesmo. Sério? Já vai... Ah, é? É, Não não, sabia, vai- né? não deu o sucesso que eles Falhou. queriam. Falhou a série. É mesmo. Então eles já vão encerrar na segunda temporada. Quer dizer, é uma série fraca. Sim. Não virou. E ela faz um desserviço histórico, né? Por quê? Mas você quer entrar já? Vocês querem entrar nisso já? Do que do... Do serviço histórico que a série faz na segunda A temporada? primeira eu vi no FF. Sabe aquele Sei. mais 64? Era o mais 64. Eu virei à noite, falaram que eu vim aqui e falei, puta, eu tenho que ver esse negócio que até às 6 da manhã assistindo, tô com tudo fresco na memória. A segunda eu nem perdi meu tempo. Falei, não precisa. Mas enfim, eu acho que ela faz um serviço porque o Padilha, ele tem essa visão que ele já vem criando desde o Tropa de Elite 2 do sistema, né? Que ele fala, o sistema é foda, parceiro, e não sei o quê. Então ele transpõe isso de alguma maneira pro mecanismo, né? Ele, tanto que a série chama O Mecanismo, porque ele acredita que tudo se resolve, né? Tudo pode ser explicado, todo o sistema político brasileiro pode ser explicado através de um grande mecanismo de corrupção que contamina tudo, né? Só que nisso ele incorre num erro, porque no começo da série ele já começa a falar que quem tá com ideologia está errado e não consegue ver o mundo da maneira complexa que ele é. Só que ele constrói uma ideologia própria, que é a ideologia do mecanismo. E aí ele tenta explicar toda a realidade política através dessa ideologia que ele construiu, caindo no mesmo erro que ele está condenando as pessoas. E o problema disso, Emílio, é que aí ele não consegue perceber que o impeachment foi um processo que foi conduzido pelas ruas, né? Que a classe política não queria o impeachment, que o MDB estava dividido. Então lá na série ele conta como se já desde o começo o personagem que representa o Aécio, junto com o personagem que representa o Cunha, com o personagem que representa o Temer, estavam articulando a saída pelo impeachment. Quando a gente que trabalhou nisso Sim, sabe que não nós foi. também Quem que acompanha acompanhou sabe que sabe. não foi isso. Bom, Então, mas- e ele enfia essa narrativa nas pessoas, né? E a parte mais cruel que eu acho, ele ignora todo mundo que foi pra rua lutar por isso, todo mundo que se engajou, todo mundo que batalhou. Essas pessoas não aparecem em nenhum momento. Quando elas aparecem, ou elas estão brigando e sendo irracionais, ou ele cita elas falando que elas são uma massa de gente manipulada pelo mecanismo, entendeu? Então, no momento histórico que a gente teve uma das coisas mais bonitas do Brasil, que foi justamente o Vem povo pra rua. conduzindo o processo político, que é uma das coisas mais legais que dá pra fazer, ele cita isso diminuído porque ele enxerga o mundo através de uma ideologia que é a primeira coisa que ele condena no começo da série. Mas você não acha mesmo que os políticos não queriam que a Dilma caísse? Eu acho que eles queriam que A ela princípio, caísse. Não queriam. Tanto que você tem que lembrar, assim... Principalmente o Temer, né? O Aécio, o porra. Temer não queria, o Temer foi um dos últimos. O Temer tava tranquilaço, o Temer não queria essa dor de cabeça. O MDB, assim, se a gente for olhar, o esquema do MDB nunca foi ter a presidência da República. O MDB queria ficar sendo justamente, que isso ele até coloca bem, o sistema de sustentação dos outros. O MDB percebeu já lá depois do Sarney que ser presidente era um puta BO, que é uma dor de cabeça. Eles não queriam isso. Mas o Aécio queria. Mas Não pera, queria, o então, Aécio não mas queria. Ele foi pra rua. Peraí, Vamos lá, a gente foi andando até Brasília, né, na marcha, e durante essa marcha, o Rubinho e o Renan, eles iam até Brasília articular para os políticos nos receberem, a gente estava carregando o primeiro pedido do impeachment, antes até do pedido do Hélio Bicudo. E aí, o Aécio, a gente ficou sabendo 3 dias, imagina, a gente andou 30 dias, faltava 3 dias para chegar, a gente ficou sabendo que o Aécio tinha desarticulado todos os políticos que iam receber a gente do nosso pedido, porque ele não queria o impeachment. A tese do Aécio era a mesma tese do FHC no mensalão, fazer o PT sangrar e ganhar as próximas eleições. O Aécio não queria. E nem na série ele coloca como se desde o começo o Aécio quisesse, como se a saída que o sistema tivesse criado fosse uma saída de impeachment. Tô confuso. Nem o Cunha. Muito bem, mas Não.
o Cunha quis dar Mas é uma... que a- No último momento, uma o vingança Cunha ali. tentou negociar a sua permanência com a Dilma. Ela assim, não o quis. tempo inteiro e ela a não Dilma, quis. na verdade, a Dilma caiu sozinha porque ela não negociou com os caras. Exato. Ela Isso- não deu o que os caras Isso ele, queriam. Ela não é isso ele política. mostra um pouco na série. Então, mas ele tem a liberdade poética de fazer Claro, o que claro. ele quiser, porque Sim. ele é o Uma ficção. diretor, problema e dele. ele fala, é uma série ficcional, Isso, né? isso. Baseada em fatos reais. Sempre essas séries, sempre filme baseado em fato real, é mentiroso. Exato. Mas você acha que as pessoas podem acreditar nisso e não olharem? Porque quando você conta uma mentira, ela acaba virando E acaba verdade. plasmando, na realidade. Acaba Sim. virando verdade. Você acha que esses spoilers que nós daremos aqui é um desserviço à sociedade ou é um serviço ao povo brasileiro? Eu acho que é um desserviço. Eu acho que é um desserviço porque eu acho que justamente diminui a coisa que foi a coisa mais legal de todo esse processo, que foi a participação popular e a vitória, não do mecanismo, mas da vontade das pessoas sobre os seus governantes. E na primeira temporada que teve o negócio do Romero Jucá, que deram a frase do Romero Jucá pro Lula, que o pessoal de esquerda ficou revoltado, não sei, essa parte você concorda? Essa parte você concordou na série? Que deram... Não, a frase tem que ficar com o Romero Jucá. Eles falaram, assim, uma questão existe, lógico que existe, esquemas de corrupção, não é ninguém é idiota, lógico que existe um mecanismo de corrupção. A questão é, você não pode explicar a realidade inteira através disso como ele fez. Ele criou uma ideologia que o mecanismo é a ideologia dele. Assim como para a esquerda é o socialismo, ele cria a ideologia dele e ele tenta explicar o mundo, ele tenta José explicar... Padilhana. José Padilha, ele tenta explicar o processo histórico através da ideologia que ele criou, entendeu? E esse é o problema, porque essa ideologia dele não comporta a participação popular. Ele distorce a história em benefício do Exato. que ele está pensando. Do que ele tá tentando do que ele tá passar. tentando Mas esse passar. argumento dele eu acho bem válido, assim. Eu acho que é o mais próximo da realidade. esquerdinha. Não, esquerdinha não. Esquerdinha, esquerdinha. Padilhista. Canhotinha de ouro. Cabeça de Faustão. Então, mas é porque você tem razão no que está falando. Eu sou Você padilhista. tem razão. Na verdade, o MDB, ele viu uma oportunidade ali. Aos 45 do segundo Isso, tempo. ele viu uma oportunidade ali para quê? Ele falou, é o seguinte, vamos derrubar a mulher, que ela tá fraca, ela já não tem mais diálogo nenhum com o Congresso ali, a gente derruba a mulher, sai do foco, porque vai ficar Lula preso, Dilma lá, a gente sai do foco, dá uma consertadinha no Brasil esses 2 anos e sai como presidente. Pensaram no FHC, Sim. no Itamar. Pensaram no Itamar, mas não conseguiram antecipar o Joesley, né? Que foi aí Sim. um dos grandes eventos traumáticos do país e que eu acho que muito da crise que a gente está vivendo hoje, que já poderia estar melhor, é por conta dessa questão do Joesley, como foi construído, aí você tem... Aí é uma outra discussão gigantesca, né? O que deveria ter sido feito, por que foi feito naquele momento, daquela maneira, por que o Lauro Jardim não tomou nenhuma sanção da Globo, o cara deu a maior barrigada na história, deu os 2 circuit break na bolsa, causou prejuízo bilionário e não tomou nenhuma bronca da Globo, né? Pública, então... Aí você já tem outros desdobramentos, mas a série não chega aí, nem vai chegar, né? O Emílio falou que foi E cancelada. você já. acha Cancelado, que... foi cancelado. Você acha que uma série dessas pode ter tido impacto, por exemplo, no resultado das eleições que aconteceram? Talvez de chegarem informações para a população, de olhar e falar, aconteceu isso aqui, então tá. Então eu não quero que Eu o não- PT se eleja e... Eu não sei quando foi lançada a primeira, né? A primeira temporada, eu não lembro se... Não, mas foi antes da... Antes da, foi da antes, primeira? É. Cara, tudo pode ter impacto. É um trabalho artístico, né? Como trabalho artístico é justamente isso que a gente está discutindo aqui. Qual é o problema do impacto de você ter uma visão do mundo distorcida numa obra artística? Ele tem essa liberdade, óbvio, ele pode contar a história do jeito que ele quiser, mas precisa ser discutido e eu acho que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Tudo tem impacto, né? Tudo que está para as pessoas verem, tudo que você coloca socialmente acaba tendo impacto. Não tem como medir qual, infelizmente ou felizmente, mas tem, é óbvio que tem. Eu Eu posso entendo o começar seu com lado. spoiler? Pode, Pois não, Não, Holiday. porque tem uma... Ciro mandou um abração pra você. Não O me Ciro e o pagou Marcelo ainda. Rubens Paiva Abraço também. por trás, né? Ela Ele também não gosta- me pagou, simplesmente deixou ir pagar. Mas porque tem algumas partes ali na série que dá a impressão que o Padilha ele quer se reconciliar com a esquerda. Por exemplo, tem uma frase que nunca foi dita pelos procuradores, todo mundo sabe que é fake news, e que foi utilizada pela esquerda constantemente, que era o seguinte: antes da apresentação do slide, né, o famoso slide lá do PowerPoint, Lula, do PowerPoint e tudo mais, a delegada, né, revoltada, né, porque uma presidente democraticamente eleita estava sofrendo processo de impeachment e tudo mais, tinha um agente da Polícia Federal fã do Lula e tudo mais.
E aí, revoltada, ela vai questionar os procuradores, né? Mas vocês vão realmente continuar com essas denúncias? A gente ainda não conseguiu as provas. E aí o procurador chega e fala pra ela, que seria o Dallagnol, né, na série, chega e fala pra ela, olha, nós ainda não temos provas, mas nós já temos a convicção de que ele é culpado. E, portanto, vamos seguir com isso. Quer dizer, essa frase nunca foi dita. É mais ou menos semelhante àquela frase do Jucá, né? Só que não tinha sido dita pelo Lula. Mas aqui é uma frase que não foi dita, que foi incluída. Alguns personagens começam a aparecer como simpatizantes desse Gino, que seria o Lula, coisa que a gente não tinha na primeira temporada. E a Polícia Federal é colocada, muitas vezes, como um agente político do processo. Coisa que não aconteceu, pelo menos o que a gente tem, na verdade, é a polícia seguindo todos os fatos que ali se apresentavam, independente de qual partido se tratava. E o público que foi às ruas, às manifestações, etc., é citada uma única vez em toda a segunda temporada, que é quando o Lula é levado coercitivamente ali para depor na PF, e ele sai pelos fundos e o povo é colocado como um bando de idiotas que fica brigando entre si, e ele como algo superior saindo pelas portas dos fundos. Em nenhum momento fala das manifestações que as mídias reconheceram como as maiores manifestações da história do país. O público não é colocado como protagonista do processo de impeachment. O impeachment é toda uma articulação de gabinete. E ele poderia até ter colocado, né, que as ruas estavam divididas e tudo mais, mas em nenhum momento tem referência a isso. É como se o Cunha, o Aécio, o Toffoli, sentados numa sala, tivessem decidido desde o princípio como seria todo o processo de impeachment, quando não era verdade. O Aloysio Nunes chegou a dizer que impeachment era golpe naquele momento, que não deveríamos falar de impeachment, isso em 2015. E o FHC seguiu nessa teoria até o início de 2016, mais ou menos. E a série não mostra isso. Mostra como realmente uma criação do Aécio Neves sentado numa sala com Michel Temer. Mas vocês não estão levando muito a sério, gente? É uma série. É uma Nós estamos série. levando. Tá, então calma aí. Nós Vamos estamos lá. levando Vamos muito falar a quem é sério. Game of Thrones. Vocês Estamos estão levando, É igual sim. novela. Mas é que Não. é assim. Eu tô É com uma só- dúvida. verdade, Você é outras coisas milionária, também pra não são. você tá tudo bem. Vocês Não não- é, eu acho que a gente tá levando muito a sério. O próprio É uma Sérgio série. Molho, É. ele assistiu, né, a primeira Não, mas temporada no Roda Viva e perguntaram, e aí, o que você achou? Ele falou, ó, tem algumas coisas que não são, mas várias aconteceram. Foi isso que ele se posicionou. Muitos- Minha pergunta em relação a vocês estão um pouco com dor no coração porque vocês não apareceram na série, porque não tem o movimento Foi Vem Pra reconhecido Rua, o trabalho liderado por Vaidade, vocês. vaidade. Será que é uma Não, vaidade pelo embutida? pelo Só de contrário, verdade. não, pelo contrário, eu fico feliz que eu não estou, porque eu sei que dentro dessa ideologia que ele criou, eu estaria num papel péssimo, eu estaria num papel Black de bloc, manipulado, né? que Esse é o igual, black que igual bloc as lá. pessoas estão, num papel que ele coloca, as cara que pessoas de quebra manipulado. tudo. Todo mundo, basicamente o que o Padilha está falando nessa série é que as 3,5 milhões de pessoas que foram para as ruas só aqui em São Paulo são manipulados pelo Aécio, pelo Temer e pelo Cunha. Você acha que ele quis passar um pano? Porque na primeira... Quando o Padilha veio aqui, ele veio e falou que ele queria que a Dilma continuasse pra ela realmente pagar tudo que ela fez. Ele era contra a Dilma, assim que ele se posicionou. Falou mesmo. Não Ele é? falou. Ele falou que ele estava Sentado aqui nesse banco. Ele sentado aqui. Chorou. Porque a história do Padilha é a seguinte. O Padilha, ele sofreu lá no Rio. Ele É, sofreu. Uma Foi- ameaça, quase. Perseguição Foi de pesado milícia. o negócio dele na casa Na dele. produtora. Então, não sei o que aconteceu. Aí ele teve aqui. Aí ele veio aqui e tá morando em Los Angeles. Ele veio aqui quando ele foi lançar aquele filme O de Robocop. super-herói. Também Robocop. foi ruim também, Padilha. Robocop. Aquele Robocop foi ruim, Padilha. É muito bom. Fraco, ruim. É legal. Mas o Padilha veio aqui, ainda no mesmo dia, ele desceu e foi assaltado aqui embaixo. Não, Levaram ele vá. escondido. Juro por Deus. Sério. É. Caramba. Puta azar. Mas no Aí pro- é o seguinte, aí ele falou, eu achei o comentário dele, falou, não, agora eu quero que a Dilma ganhe. Foi na época Da né? treta com a Aécio. Aécio e Dilma. Naquela época. Ele falou, eu quero que a Dilma ganhe. Continue, né? Que eu quero que a Dilma continue pro Brasil ir pro ralo de vez. E ela pagar o que Aí eu ela falei, fez. e ela pagar o que ela fez. Eu falei, porra, Padilha, porra, você tá lá. Assim, Você corre, tá em o problema é que Los desse Angeles. jeito ela pagaria, os outros brasileiros também É que pagariam. ele achava né? que quem você ia corre, assumir... Você corre em Santa Mônica, você corre em Beverly Isso. Hills, pô. Sim, sim. Nós estamos Tem aqui patinete próprio, nem aluga. Nós estamos aqui na merda, pô. Ele falou, não, eu acho isso mesmo e tal. Então pode ser que a sua teoria que ele tá criando uma coisa, mas ele tem todo o direito Então, de fazer. é que na Padilha- primeira ele o bateu Padilha- bastante na esquerda e agora a direita tá brava com o Padilha. Então será que ele o quis Padilha- dar uma equilibrada? Tem Acho que esse ele tá ponto? querendo agradar os dois lados. Ele Desagradar os dois lados, né? Os Não, dois mas ficaram é com raiva. desagradar os dois lados mesmo, porque ele fala, a segunda temporada começa
com o Selton Mello falando que quem tem ideologia é idiota no sentido de que não é capaz de ver a realidade como um todo, né? Nesse sentido, ele fala isso, e ele repete mais 2, 3 vezes durante a série, né? Que a resposta não é ideológica nesse sentido. Com a Tropa de Elite, com Tropa de Elite aconteceu uma coisa parecida, né? No início ele foi meio acusado de fascista e tal, porque o Capitão Nascimento era um personagem muito fascista, e no segundo é que ele entrou com essa história, com essa ideia do sistema. Um bate nos maconheiros e depois fica junto com os maconheiros. Aí mostra que tá no governo. É que no Tropa de Elite, né, a ideia deles era, eles esperavam que o Capitão Nascimento fosse percebido como vilão pela sociedade, e ele foi percebido como herói, né? Por causa de uma questão de vários problemas sociais aí de impunidade. Eles achavam, quando eles fizeram, que o cara ia ser visto como um troglodita, e ele foi percebido pela sociedade como herói. E aí ele teve que corrigir isso num segundo filme. Mas isso não é de nós, afegãos médios que somos, brasileiros de coração, este povo maravilhoso que somos nós mesmos. Isso não está meio na nossa cabeça? Porque é o seguinte, por exemplo, nós tivemos as manifestações naquela época, aí nós tivemos a gente discutia muito naquela época, e aí o cara falava, porque quando o povo saía na rua, não, vai entrar o Temer, não, o Temer também tá lá, depois a gente tira o Temer. Aí fala, vai entrar quem? Vai entrar o outro lá que tá preso. O Cunha. Vai entrar o Cunha. A gente tira ele também, a gente vai resolver Vamos limpar. tudo. Aí nós tivemos as eleições, apareceram vocês, que a gente chama carinhosamente aqui de direito universitária, que era de coisas um novo pensamento. Que era um novo pensamento, que a gente identificou aqui nesse programa democrático e muito premiado, que é o Pânico. A gente identificou essa galera com uma nova narrativa, com uma nova história e tal, e aí tivemos a eleição de Bolsonex. Quando entrou o Bolsonex, os caras falaram, agora tudo vai se resolver, como se fosse uma mágica, né? Um milagre. Um passe de mágica e tal. A gente não espera realmente isso, que apareça um salvador da pátria, isso não está... Espera, isso é característica do povo latino, tanto que tem tanta ditadura na América Latina. Mas isso é muito ruim, né? É horrível, é horrível. Isso é muito ruim. Por isso que a nossa luta, né, a luta do MBL, sempre foi por melhora gradual, dentro das instituições. É chato, é enfadonho de falar, mas é o jeito. Se não for desse jeito, gente, vai dar cagada, vai dar merda. Se você acha que... Imagina assim, vamos lá. O tanto de poder concentrado que um agente político sozinho precisaria ter para resolver todos os problemas do Brasil. Por que você acha que alguém que concentrasse tanto poder assim, a ponto de resolver tudo sozinho, largaria esse poder? Esse cara ia ser um tirano, com certeza ia ser um tirano. Então, assim, você não pode esperar uma solução mágica. Eu sei que é chato falar isso, a gente fala bastante, mas assim, tem que ir melhorando aos poucos. Não dá pra mudar tudo de uma vez. Vai dar merda, vai dar errado. Como já deu tantas vezes que a gente tentou isso. E não é a primeira vez que isso está sendo proposto, nem no Brasil, nem na história do mundo. E toda vez vai dar errado. É chato, mas tem que fazer do jeito chato, porque é o jeito certo. E aí tem uma coisa interessante nisso, que acho que é o perigo da narrativa, né? Por isso que, apesar de ser uma série, acho que a mensagem que ela passa é um tanto quanto perigosa. Porque se você entende que existe um mecanismo e que não adianta você sair pra rua, não adianta você ir se manifestar e tudo mais, você vai criando cada vez mais esse sentimento revolucionário, esse sentimento de que vai aparecer um salvador da pátria, vai destruir o mecanismo e as coisas vão voltar a funcionar. E você desestimula as pessoas a participarem desse processo político, porque... Na série Mecanismo, a população é tida como um gado. Assim, se você tá na rua, seja de um lado, seja do outro, é porque você tá servindo a alguém, não é porque você foi de espontânea vontade. Ou seja, você é desestimulado a se manifestar, desestimulado a se interessar por política, e nesse processo todo você vai simplesmente destruindo algo magnífico que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que é o interesse da população por política, que é um negócio que a gente acho que nunca tinha visto na nossa história. O Emílio mora ali na região de Carapicuíba, eu Circuito vou ali... das armas. Eu vou ali ver meus ex-colegas de escola e tudo mais, meu Deus do céu, eles sabem o nome do presidente do STF. Isso era um negócio impensável tempos atrás. A maior parte dos tiozão que fica ali tomando cerveja, jogando sinuca agora, discute sobre o posicionamento dos ministros e sobre as articulações que estão na Câmara e no Senado. Quer dizer, o que aconteceu com essa polarização, digamos assim, é que as pessoas passaram a se interessar mais, a se engajar mais. Muitas, inclusive, deixaram o conforto do seu lar para ir com as famílias se manifestarem. E agora você tem uma narrativa dizendo que isso não serviu de nada. Que, na verdade, foi tudo uma articulação de gabinete. Então, eu acho que nesse sentido, a narrativa apresentada pelo Mecanismo é muito perigosa e muito desestimulante para a população.
Então você acha que melhorou? Você acha que a polarização melhorou? Eu acho que não, sabia? Mas foi Holiday? ótima essa polarização. Não, eu acho que é um momento, tudo é um momento, né? Historicamente, se você for ver bem, a gente passa por esses momentos. Mas eu não sei, cara, eu acho que e não é no Brasil, não, é no mundo inteiro esse fenômeno. Eu acho que é quando você não acredita mais em instituição. Aqui no Brasil, a gente não acredita mais nos políticos, a gente não acredita mais na justiça. Agora a justiça, que estão aí falando da justiça, e na segurança. Aí a tua opinião sempre vai ser a que prevalece. Por quê? Porque a única coisa que você tem é ter o cérebro pensando. Não, mas você tá falando de radicalismo, né? Então, é mas diferente. não é, mas eu acho que as pessoas, elas estão radicais mesmo. Ninguém tá encontrando... Às vezes a gente faz programa aqui e vê a opinião. Porra, é o seguinte, se o cara não gosta de você, ele fala, lixo. Eu não vou assistir esse lixo, essa porcaria. Nem para pra ouvir o que o cara tem a dizer. Nem ouviu. Então eu não sei, eu não Muito acho... ódio no coração. Mas talvez seja um momento, uma coisa que dure assim uns 50 anos. Tranquilo. Daqui 50 anos a gente vai poder sentar e Vai ter um discutir debate pautas. mais saudável. Muito bem. Meu querido Bolsonaro. Olha só, eu queria saber, não tem nada a ver com o mecanismo, porque eu não assisti. Eu só assisti o Ultimato, eu vi que o Thanos morreu, o Homem de Ferro morreu, tá ok? Mas eu queria fazer uma pergunta, vocês acham que eu queimei largada falando do Moro aí, que eu quero ele lá no STF, não? Ou você acha que valia a pena falar já? Cara, eu não vejo problema em falar, né, esse tipo de coisa. Eu não sou das pessoas que verem problema em falar isso. O que eu acho é que tem muita gente que é mais conservadora que não conhece os posicionamentos pessoais do Moro e vai se decepcionar com ele lá no STF nesse sentido. Né? Na agenda de combate à corrupção, obviamente não. Sim. Mas tem gente que acha que o Moro é um conservador, né, e ele não é. No sentido que as pessoas imaginam que ele seja. Moro é canhotinha. Moro é canhotinha. Ele bate com as duas bem. Ô, Holiday, o que você achou, Bate Holiday? bem com a direita e bate bem com a Joga esquerda. na ponta esquerda, lá, enfiado. A ponta ali, enfiado. Só que Sabe, Ele não compartilha, digamos que ele não compartilha dos valores do presidente que as pessoas acham que ele compartilha. Isso Só é que bom. eu, diferente do Pedro, acho que o Bolsonaro não deveria ter falado, porque assim, quando você indica alguém ao STF, você pressupõe que aquela pessoa a ser indicada está no STF conversando com os ministros e tudo mais, quer dizer, está criando um relacionamento e está no Senado também, né, porque afinal de contas a indicação precisa ser aprovada pelo Senado, conversando com os senadores, convencendo e tudo mais. Até onde se sabe, pelas informações que a gente tem, esse trabalho não foi feito. Então, quando ele diz, não, eu já combinei com o Moro previamente que eu vou indicar ele, você fala, dane-se os ministros do STF, dane-se os senadores, e aí você cria uma dificuldade na hora que você for indicar ele. Então, na minha visão, acho que foi um erro isso. Então, mas ele tem certeza que o povo... Porque Vai ele tem certeza, é aquilo que o Pedro estava falando, ele tem certeza que o Povão vai apoiar. Sérgio Molho é unânime pra Opinião galera. pública, né? E né? O cara fez um trabalho, o cara foi macho, né, meu? O cara foi macho. Em popularidade, ele tá até acima do presidente da República. Né? Não, e aí tem um outro detalhe, voltando aqui pro mecanismo, tem uma cena, lá vou eu dar mais spoiler, a galera vai me matar. Tranquilo, Spoilers ao ar. A Fica tranquilo, descascada. o pessoal xinga Spoilers pouco. ao Os spoilers do Emílio tá tudo Então, de boa. ele deu Liberou spoiler geral, do liberou. Ultimato. Não, isso foi Senhora. sacanagem, isso foi Por sacanagem. que Foi. sacanagem, Não, foi Holiday? sacanagem. Se Eu já reclamar, eu filme solto ruim. mais um aqui. É um filme ruim. O cara Não é ruim não, é bom. Não, você vai Você contar já agora fala de pro novo? cara, o cara não perde 3 horas. E a Viúva estacionamento. Negra? Vingadores? Tem gente que viu 3 vezes. E a Viúva Negra? A Viúva Negra também morre. Se eu fosse... Ele também morre. Vai Se lá. eu fosse deputado, eu também. criminalizaria Não, o que isso. spoiler. Mas vamos lá. Tem uma cena que é o Aécio dizendo o seguinte: não, a popularidade do Lula, né, que é o Gino, não tá caindo, né? Então a gente precisa criar um antagonista. Então vamos colocar na capa da revista Leia, né? Uma referência a uma revista. Vamos colocar na revista Leia o Rigo, que seria o Moro, como um herói. Ou seja, na série, essa figura do Moro surge de uma revista que é comandada indiretamente pelo Aécio Neves, quando a gente sabe que, na verdade, esse heroísmo, digamos assim, entre aspas, surgiu das redes sociais. Seja certo ou seja errado, veio das redes sociais isso, né? Foi um negócio absolutamente natural e depois a mídia que criou esse confronto. Então, acho que, mais uma vez, o público é colocado de lado. Vocês que viram essa segunda temporada, o Celton Mello fala mais alto, né? Dá pra Eles entender. reclamaram, É né? que ele sussurra, né? Dá pra ver se ele
legenda Ele falou agora. que não é que ele que sussurra, são as outras pessoas que falam muito alto. Não, mas eu gosto dos sussurros do Celton Mello. Mas nessa questão da imprensa que o Holiday tá colocando é muito interessante também, porque a imprensa pro Padilha faz parte do mecanismo, tá? Então o Cunha, né, em um dado momento, ele vira e fala assim, a imprensa está com a gente. O que é uma mentira deslavada. O Cunha foi a personalidade política mais atacada durante um processo, né, pela imprensa. Todo mundo só falava mal do Cunha. Eu lembro que a gente fazia análise de rede para saber, né, porque a gente estava medindo impeachment, estava querendo medir lá a popularidade do Cunha, como é que estavam os ataques, porque ele era o presidente da Câmara. E assim, a imprensa descascava o Cunha diariamente, Cunha. O movimento feminista batia muito, ressonava muito na imprensa. E assim, e na série o Cunha fala na maior, assim, não, a imprensa tá comigo. Pô, o cara se fudeu na mão da imprensa, né? Ele tomou conselho de ética porque a imagem dele foi destruída pela imprensa e a série fala uma groselha dessa. Você não defende a sua crítica que o Padilha fala mal do idealismo, não é? Mais ou menos isso. E vocês também, nesse processo, acertam e erram. O próprio MBL lá... Não que o Padilha fala mal do idealismo. É que ele fala mal do idealismo, né? Como se fosse o problema. Sim, ele coloca como o protagonismo. Só que aí ele cria outro idealismo dele pra tentar... Ele quer vender a ideia dele. E ele Mas corre nesse no mesmo processo, erro que não ele faz parte. condena. Vocês, numa época, defendiam o Dória, J. Dória. E aí vocês faziam aqueles videozinhos que colocavam aquele óculos escuro no Dória. Sim. Aí se decepcionaram pra cacete com o Dória, pararam com os vídeos com o Dória. Sim. Então é isso, cara. Agora vocês estão... Como é que vocês estão... O problema, assim, se o MBL fosse o Padilha, o que o MBL faria? Criaria a ideologia do Oclinhos e falaria assim, todo mundo que tem Oclinhos é bom. Esse é o problema. A realidade não é assim. A realidade não pode ser explicada por uma única teoria. Não é o Oclinhos do MBL que vai explicar tudo, não é o direita e esquerda que vai explicar tudo e não é o mecanismo que vai explicar tudo. A minha crítica é que justamente o Padilha, porque ele acha que o mecanismo vai explicar tudo, ele precisa distorcer a história inteira, ele precisa apagar o protagonismo das pessoas, né? Porque não cabe na tese de mecanismo protagonismo popular, não cabe na tese de mecanismo, né, como o grande vilão do Brasil, você tem um processo histórico transformador conduzido pela população. Sim. Isso aí é muito complicado. É muito complicado. Porque quando a gente não conhece realmente a história verdadeira, a narrativa ela toma conta. Sim. E aí você acredita naquela história. Pode te manipular. Mesmo que... Mas é, pô. O Isso tempo aí inteiro. Isso aí é claro. Isso aí é... Mas É assim que funciona o negócio. Mas qual você acha que foi o objetivo do Padilha? Foi fazer polêmica? Porque ele, em tese, não defendeu nenhuma bandeira Ele tá partidária. perdido igual nós, o Padilha. Ele não sabe. Só que ele tá em Mas resumão. Ele defendeu Tá correndo lá com o Vocês cantor. vocês têm que Com o seu Jorge. Ele corre com o seu Jorge lá. Fala, Malandroge. Sobe as colinas de Hollywood, ele é seu Jorge. Ele tá bem. Ele tá Nós bem estamos pra fudidos, Ele cacete. tá bem. Precisa Mas tá ler. perdidão O cara também. mora em Santa Precisa ler Mônica, a come obra um do bagel. Padilha inteira, como um todo. Né? A obra dele, desde o Tropa de Elite, trabalha por essa ideologia que ele está construindo, que é a ideologia do mecanismo. Até no que é, Narcos também. Exato, que é um fatalismo político no sentido de que, assim, os poderosos, né, sempre vai haver um esquema de corrupção subterrâneo que vai mandar no mundo. Essa é a visão de mundo Então que você ele está acha que ele criando. quer Então. expor essa ideologia que ele tem? Sim, ele quer explicar o mundo para as pessoas através dessa visão de mundo. Cada um defende o seu, essa que é a real. Muito bem. Vocês também estão colocando esse protagonismo das pessoas na rua porque foi uma Porque coisa foi do, isso. do MBL, mas Não não, foi, de não repente foi, não não foi a foi coisa só do da Não, MBL. não. Não foi Não, só não. da MBL. E Embolou assim, isso foi a Jovem Deixa eu falar Pan. pra você. Tá. Deixa eu falar Deixa pra bem você. claro pra você. Você tá Vocês vieram vendo? na Você já onda. tá distorcendo a história também. vai, Professor Vila. Mas tem a Não vem não, situação não. política Vocês estão também. querendo distorcer. É o cabeça A do verdade, querendo colocar estava eu aqui, Delari, a gente estava aqui na Foi primeira... vocês que iniciaram o Peraí. A gente estava aqui na primeira passeata. Passeata, eu falo passeata, os caras Passeata? falam... Não é passeata, Época manifestação. do Collor. É, passeata Não é mais passeata, é de velho. Caras Na pintados. primeira manifestação que teve aqui, que os caras meteram bomba e aí o Datena ficou. Culpa Isso de tudo aí, é do velho. Datena. Se é pra ter um protagonista, é o Datena. Isso aí, mecanismo da velho. Atena. Aí o Datena, e aí soltavam bomba, começaram a quebrar as coisas, falando, nossa senhora, o Datena começou, que absurdo. Pelo amor de Deus. Esses Barbaridade, bandidos, velho. são os bandidos, tem que botar na cadeia, esses bandidos. Isso é bandidos coisa de aí. arruaceiros e tal. E começou aquele negócio, os caras aqui, que era aquele passe. Ninguém sabia não é direito só o que pelos era 20 Holiday. centavos, não é só 20 Ninguém centavos. sabia quem eram aqueles caras, se era de esquerda, se era... E foi aquele negócio. E aquilo foi tomando corpo. Aí de arruaceiro virou o povo brasileiro está na O povo não é bobo. O povo brasileiro está clamando. São famílias tal. Essa que foi a verdade. Aí
A política lá se apropriou disso aí. Isso é claro, isso é cristalino. Não é se Não vem querer... Não é se apropriar, Emílio. O político, sim. Lógico. O Écio foi expulso, inclusive, né? Malandrovski. Chegou lá com a galera. É que essas manifestações, né, elas propunham uma alternativa e uma saída política. Então era óbvio que elas teriam que trabalhar junto com a classe política, porque era o que estava sendo proposto. O impeachment necessariamente precisa da classe política votando, né? Mas não significa que os agentes políticos queriam o impeachment desde o começo, porque o impeachment era um meio de preservar o mecanismo igual o Padilha coloca. Mas vira uma oportunidade ali de se perpetuar no poder. Você sabe. Sim. O Holiday tá lá, ele tá aprendendo agora. A política é se perpetuar no poder. Não interessa. Tudo vira uma oportunidade, né? Assim, Muito oportunidade... Bom, vou fazer um pequeno break agora. Certo. No próximo bloco voltaremos com esse assunto muito bom. Mais spoilers. Muitos ouvintes, mais spoilers do... Tenho vários, hein? Vou perguntar pros ouvintes, vocês estão gostando do programa? Do programa não, do programa... Não, o mecanismo lançou do mecanismo. Nem Saiu sabia que tinha sexta-feira. lançado. Você tá vendo como tá Qual é a fraco? hashtag no Twitter, Emílio? Tá fraco. Ó, Não teve aqui, uma... Muito bem. Teve divulgação, não. Não, vi 7 anos no Tibete, nem sabia que tinha. Tem outro filme no Netflix. Teve o Ultimato. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan com o Fernando Holiday e o Pedro Deirô. E também nós precisamos analisar uma coisa, viu, Pedrão e Holiday? Diga. Que é, vocês também sofrem um fenômeno da inveja. Ah, sim. Isso é muito importante. Meteram o pau em você, Holiday. Ô, louco. Daqui a pouquinho a Ao invés gente desse volta. coque dele. Daqui a pouco esse delícia. coque, Esse coque essa barbinha bonitão, preparada. Hein, Pedrão? Os caras não gostam. É, Daqui a lógico, pouquinho tá a no gente papo de se inverte. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres, Fernando Holiday e Pedro Deirô. O Pedro é um dos fundadores do MBL, o Holiday é o nosso vereador aqui em São Paulo. Boa. O Instagram é f.holiday e Pedro Deirô, @Pedro Deirô. Estamos aqui falando sobre política, sobre o mecanismo, sobre coisas. Sobre tudo. Cinema, né? Sobre cinema, É. sobre o mecanismo, alguns spoilers que os ouvintes estão nos perdoando, graças a Deus. Sim. Estão dando só joinha, tô preocupado. Que bom. Joinha é uma coisa Depois do assustadora. spoiler dos Vingadores. Muito bem. Você tem perguntas, meu querido vinheteiro? Eu não assisti essa série do Mecanismo aí, mas pelo que vocês estão falando aí, é uma série horrorosa, né? Quando a gente compara as séries brasileiras com as séries importadas, não dá vontade de assistir, né? Não, é ruim. Em termos técnicos, eu não achei ruim, não. Fala sério, Não, Pedro. não, Pelo amor de não achei Deus. ruim, não. Pra Não, dramaturgia Eu gostei brasileira não é da ruim, não. É Eu ruim, gostei é da ruim. É eu ruim. achei A ruim. temporada é boa. É ruim. Péssimo. Gostei da Roteiro primeira que tem que temporada. Não vai da ter a gente, terceira. né? Mas ruim do Bem, quê? mas Por a causa- primeira vários temporada ruim. foi boa, ponto que todo mundo assistiu, gente. Ô, Fernando, você achou ruim por quê? Por causa do roteiro? Não, tem umas atores coisas... tão meio tem canastrões. umas coisas bizarras, assim, que às vezes parece que os agentes da Polícia Federal são retardados. Tem um momento que lá vou eu dar mais um spoiler. Tem um momento que a delegada, né, de certa forma orienta, sem orientar muito bem, mas orienta um agente a fazer um grampo ilegal no Ricardo Brecht, né, o que seria o Emílio Odebrecht. E aí ele faz o grampo ilegal. Ele pega um diálogo ali entre ele e o pai dele, onde claramente tem a prova, né, do esquema de corrupção e tudo mais. Só que o grampo é ilegal, tipo, qualquer um saberia que aquilo ali não poderia ser utilizado. Eu, que sou leigo, não sou do direito nem nada, sabia que não podia ser usado. Mas aí a série gasta um tempo enorme com suspense. Não, é pior. Vão usar, Eles não levam vão na usar. corregedoria. Eles estão sendo levam na investigados corregedoria. por abuso de poder, né, nas investigações, e eles levam o áudio do grampo ilegal na corregedoria pra se safar da corregedoria. É um E, tipo negócio... assim, você sabe que não vai dar certo, né? Então tem umas coisas assim, na tentativa de criar um suspense, que não é um suspense, né? Na verdade, você fica até com raiva dos Mas é uma personagens. série, gente. Não, mas eu mesmo sei, como mas mesmo é como ruim. série. Mas quando acontece isso, uma série é muito ruim, né? E a gente fica perdendo tempo, ela está furtando o nosso tempo. Não devia ter uma multa, alguma coisa, para os caras não fazer Vou uma fazer esse série projeto de ruim. lei. Não, Mas não é. O É problema... novela. Não, então, mas não é isso. O problema é justamente esse.
é se o cara pega um negócio, porque o cara não vai estudar no livro. Pô. Ninguém Ninguém gosta de quer, ler. é muito chato, né? É muito chato. Ele fala, vou assistir o Mecanismo. Aí pra esse cara vira verdade, ele conta pra mim como se fosse a verdade. Essas séries, normalmente essas agora, que são baseadas em fatos reais, a maioria das coisas que acontece é ficcional. Porque a série você precisa ter o vilão, você precisa ter o herói. Ela tem uma estrutura que ela funciona assim. Porque senão a gente não assiste. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com série que tem Histórica, ficção, né? série histórica, que tem a ficção, né? Gente, não pode levar tão a sério, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu prefiro Igual novela. documentário. Você leva a novela a Eu sério? também. Não, mas tá falando da estrutura. Às vezes você fica com raiva do negócio, porque foi feito vê, mal. Essa novela documentário. você fica com raiva. Você Não, mas não pela Assiste história, a série velho. pra aprender, né? Aprender o quê? Aquela Aprender série, alguma coisa. aquele filme da Polícia Federal, Justiça para Tudo, vocês acharam Marcelo mais Serrado fidedigno? faz. Eu não assisti. Eu assisti. Olha, eu assisti, e aí, por outro lado, você teve uma crítica muito grande da esquerda, né? Dizendo que eles supervalorizam a força-tarefa da Lava Jato e tudo mais. Eu tendo a acreditar, é que eu já não lembro muito bem, né? Faz tempo que eu assisti. Mas eu tendo a acreditar que no filme você dá um protagonismo maior para os movimentos de rua. Né? Tanto a esquerda quanto a direita, né? Você mostra realmente que tem um negócio surgindo das ruas. O Moro, por exemplo, a figura do Moro, eles também não colocam como algo que surgiu de gabinete, algo que realmente surge espontaneamente entre os brasileiros. Então, nesse sentido, eu acho que foi um pouco mais realista. Só que a esquerda não gostou muito porque o Lula, ele não é uma figura tão carismática quanto na série. Ele é um cara mal-humorado, corrupto, claramente corrupto, bandidão, tem perfil de bandido, fala normal, como bandido. Então, nesse sentido, a esquerda não gostou muito. Agora, eu achei que foi mais É realista. o Lula de ressaca. É o Lula normal, então. É o Lula de É o Lula depois da caipora. É muito Pra bravo. vocês que estão falando que gostam de documentário, a gente tá lançando o nosso documentário da história esse ano. Com o Alexandre Esse Frota. aí? Sem Alexandre Frota. Infelizmente, demais. o mecanismo do Alexandre Vocês Frota que ele implantou lá com o seguro, você não vai poder ver. Tem aí o Vocês trecho? atuaram? Peraí, tem o trecho Vocês aí? atuaram? Não. Tem um trecho? Tem. Mandei pra Tem aí, produção. Barbalinda? Pô, vamos ver. Muito bem. O Alexandre, Emocionante. o Alexandre e o Fred que editaram isso, fizeram um puta trabalho, tá maravilhoso, tá muito lindo. E como a gente já sabia, né, que essa tese do impeachment ia dar em algum lugar, desde 2014, quando a gente começou, a gente foi filmando as coisas que a gente ia fazendo desde 2014. Então a gente tem muito material, foi construindo isso, é uma narrativa muito grande. Começa lá no comecinho, quando ninguém acreditava, quando o PSDB não acreditava, quando ninguém realmente acreditava, que é justamente o oposto do que a série conta. E a gente vê ali quando o Renan fala, esse impeachment é do Eduardo Cunha ou ele é seu? Então, essa narrativa que o Padilha abraça por motivos diferentes, de tirar o protagonismo das ruas e colocar na classe política, já existia nessa época. E a gente já estava combatendo ela nas ruas nessa época, entendeu? Então não tem nada de novo nesse sentido. O Padilha faz porque se encaixa dentro da obra dele, da visão de mecanismo, mas essa tese já existia. Né? Era uma tese que interessava a esquerda, é uma tese que interessava, no caso do Padilha, né, a visão de mundo dele, mas já tinha isso. Mas, teoricamente, existia um mecanismo, não o mecanismo do Padilha, existia um mecanismo no poder. O poder, ele funcionava de uma maneira já há muitos anos Sim, que ele sim, funciona sim. aqui, que é o Sim. toma lá da cá, Exato. Não, mas que é isso- o Barba, Sim, Fernando Henrique. o Barba fazendo Comprando o a esquema, turma. comprando a turma, ia lá, comprava comprava E outro. aí tem uma diferença, né? Tem uma diferença que a série também não mostra, que deveria mostrar e a série não mostra, entre o esquema que era feito antes do PT e o esquema que passou a ser feito depois do PT. Né? Antes do PT era um esquema para enriquecer somente os políticos. Os caras faziam para roubar e para ficar rico. Quando o PT vem, e o mecanismo ele fala isso, mas ele fala muito sutilmente quando ele diz que o PT aperfeiçoou o esquema. O PT começou a roubar não só para ficar rico, mas com um projeto de poder, para comprar Não, oposição, sim. para implodir a Na República verdade, e se perpetuar então, no poder, coisas que os outros não faziam. Os caras pegaram o Brasil e fizeram uma empresa. É isso aí. Era uma empresa. O dinheiro vinha da JBS, da Petrobras, e não sei o quê. Votava os caras, mas hoje em dia, pra você ver como é louco, hoje em dia os caras falam que isso é articulação. Olha, não está tendo articulação, precisa voltar à articulação, que é Fazer o quê? política. É o mesmo esquema. É diferente. outra coisa, não outra dá coisa, pra não dá pra falar outra que roubar coisa é curiosa, articular. outra coisa curiosa. Não, mas eu digo o que a grande Sim, mídia fala. Perfeito. O que todo mundo fala e a gente acaba acreditando nisso. Sim, Aí o cara fala, não, não está articulado, o negócio não está articulado. Você fala, pô, o que é articulação? Não, são alguns cargos, Diplomacia. algumas coisas aqui, uma empresinha aqui, outra empresinha lá, e vai todo mundo se aproveitando do Brasil e os trouxas aqui pagando imposto que nem uns tontos. Só que Esse é um mecanismo, na minha opinião.
Outra coisa que é muito curiosa, eu sou um cara muito velho. Eu falo passeata ao invés de manifestação. Entrega idade, fala Pra você ver como é louco. Sempre, ali, ó, como as coisas mudam e a gente não percebe. Sempre eu fui um cara, eu gostava da esquerda, porque a esquerda sempre era mais pela liberdade de expressão. Ela sempre foi liberdade de expressão. Ela sempre defendeu. Era proibido proibir, né? Isso. Outrora, ela sempre foi, a partir desse momento, a direita que tá com esse discurso. Exatamente. Inverteram-se os papéis. Olha que louco que é isso. A esquerda virou hoje a esquerda é muito mais moralista que a direita. Exatamente. Ela que censura, né? É uma esquerda muito séria, não gosta do Golden Shower. No Golden Shower. Gosta de processar os Que outros. é isso, esta putaria? O Brasil é um país de família. Quando que a esquerda falava isso? Isso é uma coisa assustadora, cara. É muito curioso, Holiday. É quem chega no poder quer a manutenção. É muito curioso. Tem um negócio interessante aí. Antes, até divulgar, né, o Instagram do documentário que a gente vai lançar. Então é @nãovaitergolpe, tudo junto, .mbl. Vão lá no Instagram, dão aquela seguidinha maneira. Mas uma coisa interessante aí é que na série eles esquematizam, né, o personagem ali do Selton Mello faz um esquema de todos os esquemas de corrupção, né, como eles estão interligados, quem sempre esteve nesses esquemas de corrupção, desde 1987, né, da redemocratização até os dias atuais ali, que seria 2016. E ele coloca como uma corrente que continua infinitamente, nunca para e nada mudou nesse sentido. Só que teve um fator fundamental aí, que acho que fez com que o último grande escândalo de corrupção, que foi o Petrolão, se tornasse muito mais evidente e fizesse com que, por exemplo, a Lava Jato, enquanto a operação não fosse destruída, que foi justamente, de novo, essa participação dos movimentos no processo por meio das redes sociais. Porque isso não era possível quando teve, por exemplo, o escândalo do Banestado, o escândalo lá dos votos da reeleição do Fernando Henrique. Você não tinha a população participando ativamente porque era uma posição completamente passiva. Você assistia a notícia pela televisão e era isso. Os grupos organizados ainda iam pra rua e tudo mais, mas com a rede não. O indivíduo passa a ter um papel muito grande nisso. E a série simplesmente ignora isso. Então acho que teve um ganho nesse processo, no combate à corrupção, com os movimentos de rua, com as redes sociais, que também a série, infelizmente, deixou pra trás. Mas isso aí é uma coisa que você acha que... Porque rede social também foi importante, né? A rede social foi fundamental. Foi. Porque é aquilo que você falou, antigamente o que acontecia? Isso nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos foi em 2000 que aconteceu. Isso foi naquela final lá da recontagem da Flórida. Sim. Até então, você tinha 3 emissoras de televisão, que eram as fortes, a opinião dela prevalecia e dane-se. Aí começou a aparecer emissora de direita, começou a aparecer essa rede social, né? E aí, hoje lá é polarizado igual aqui. Você acha que isso vai ter um meio termo ou não? Ou você acha que a gente vai sempre ficar do lado do que a nossa cabeça quer? Eu tendo a acreditar que esse momento de polarização que a gente vive ainda vai perdurar por muito tempo. Acho que por 30, conta das 40 redes... acho que aí uns 30, 40, 50 anos talvez, porque agora as pessoas elas podem falar abertamente o que elas pensam, né? Só que aí tem um efeito colateral que são as tais das bolhas sociais, né? Você passa a conviver e a se comunicar nas redes sociais somente com quem concorda com você. Então, essa coisa da discordância, esse debate, digamos, saudável, ele fica cada vez mais raro na internet. E aí acho que é que vem, inclusive, o papel das mídias mais tradicionais, é o papel do legislativo também, que é estimular esse debate, digamos, civilizado, que nas redes sociais hoje a gente raramente vê. Então acho que é um negócio que veio para ficar, mas ele com o tempo vai amadurecer, né? Acho que é uma polarização hoje muito radicalizada, mas que tende a amadurecer. Você vê uma crise agora também da direita no discurso do que você está falando, porque o Olavo de Carvalho, primeiro, chamou Alexandre Frota de fruta e o Lobão de lobostão. E aí dá uma... O Olavo de Carvalho, ele falou que o Lobão é o lobostão e o Frota é uma fruta. E aí tem uma treta ainda dos militares, toda essa história. E a direita tá discordando, né? Uma hora os filhos do Bolsonaro se posicionando e aí tem uma... Qual é a visão de vocês sobre a direita? Há um conflito?
É que tem aí uma divisão também no governo, né? Uma fragmentação tenebrosa no governo, que são o grupo dos militares, o grupo dos liberais, que estão mais ali na economia com Paulo Guedes, e o grupo do olavismo, mais ligado aos filhos do presidente e ao próprio presidente. Que é uma coisa bizarra, porque o Olavo, há pouco tempo atrás, defendia como solução para o governo de Dilma Rousseff a intervenção militar ao invés do impeachment. Ele dizia que impeachment era coisa de bumbum guloso, socialista fabiano, essas coisas. Então ele achava que não, os militares têm que ir lá invadir. O Olavo é maluco, pô. Não, doidão. O Olavo é doidão. Mas tá nessa treta, não tá? Não, exato. Estamos nessa treta. Mas o que eu acho que as pessoas estão começando a entender que não existe direita e esquerda. Existem direitas e existem esquerdas, né? Sim. É um espectro Vertentes. ideológico. Existem vertentes. E assim, a vertente que chegou ao poder, ela sempre foi assim, né? Ela sempre foi uma vertente que era mais briguenta, mais espalhafatosa, que ficava xingando os outros de bumbum guloso. E os brasileiros votaram, né, por N motivos, né? Lógico, do outro lado você tinha o Haddad, não sei o que, muita gente teve que votar contra gosto. Mas essa foi a vertente que chegou ao poder. E agora as outras vertentes de direitas, como a gente e outras mais sensatas, estão falando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não pode ser conduzido dessa maneira. E é normal que tenha essa briga. Mas o que vocês estão achando do governo atual? Eu sei que são só 5 meses. O que vocês estão... O que o Bolsonaro errou e o que ele acertou nesses 5 meses de governo? O que o Bolsonaro acertou? No meu ponto de vista, o que ele mais acertou foi a equipe econômica. A equipe econômica que ele escolheu é impecável, assim, acho que é o que está se propondo a fazer o que precisa ser feito mesmo, né? A gente tem um problema fiscal aí gigantesco para resolver, que é a reforma da Previdência, né? Mas do ponto de erro que está sendo feito, eu acho que é justamente essa... Como é que eu posso dizer? Essa necessidade que esse setor do governo tem de tornar todas as brigas públicas. Isso é um erro, né, meu? De tornar todas essas brigas que não deveriam ser públicas, eles tentam governar o Olavo, os filhos, não sei o quê, através justamente do bate-boca com o público. Rede social, Twitter. E essas coisas, assim, ao meu ver, não deveriam ser públicas porque desestabilizam o país inteiro. Eles não são mais parlamentares, deputados que eles podem brigar. Agora é o presidente da República, né, que eles estão falando. E aí, tudo que o presidente da República fala hoje no mundo de rede social tem consequências reais. Vai desgastando, né, meu? Exato. Tanto que a popularidade dele tá caindo, né? Tem vários problemas que estão se decorrendo disso, que não são... Porque o camarada abre o jornal e fala assim, puta, o que ele fez agora? Isso é a coisa mais maluca, porque não são erros administrativos na sua maioria. Tem erros administrativos, mas a maioria do problema não é erro administrativo. Essa psicológico. Quem tá certo. É Golden Shower. Mas vocês têm que entender que isso não é situacional, isso não é um acidente, isso é um método de governo. Isso é um método de governo que está sendo tentado. O Olavo, ele é idiota, ele é maluco, mas ele não é burro. Ele cria o caos. Exato, ele cria o caos porque é assim que ele tem que entregar. Vamos lá, vamos pensar que tem 3 áreas no governo, né? Você tem a área ideológica, que é a ala dos olavistas, você tem a ala do Paulo Guedes, que é a ala reformista, e você tem a ala dos militares. E tem a justiça, e tem a justiça do Moro. Vai, 4, beleza. E todos esses, tirando a ala do Olavo, tem coisas para entregar de fato. A ala do Olavo, o que eles têm para entregar? O conflito ideológico. Esse é o produto dele. Assim como o Guedes tem a reforma da Previdência, o Moro tem o pacote anticrime, a ala ideológica tem o conflito ideológico. E através desse conflito ideológico, eles se mantêm relevantes. Então, para eles, o conflito ideológico precisa se manter relevante enquanto método. Como diz a turma, ele quer biscoito. Você sabe o que é querer biscoito? Agora tem uma curtida. Já que eu falei passeata e carreata, você tá modernista. São palavras antigas. Quer biscoito, você Andrezinho Machado, pô. O cara que vai no carnaval quer uma curtida, né, com a fantasia. Sou muito moderno, viu, Holiday? Você que tá lá, Holiday, você que tá lá, você que tá no meio desse fogo cruzado, como é que tá o negócio? Como é que você sente a bucha? Literalmente, né? Tiraram até. Foi um cruzado. É verdade. Não, eu tô a nível municipal, né? Eu diria que a encrenca municipal já passou, que foi a reforma da Previdência Municipal e tudo mais. Acho que agora, em 2020, a coisa vai voltar. Não gostam muito de mim. Os professores estão chateados. Turma da POSP, aqui eu almoço com eles na DIRS. Misericórdia. Ganhei uma boina do Che Guevara. O Júnior tá vendendo churrasquinho à noite, né, Mila? A gente comeu um churrasco. Mas como é que você sente? Você acha que vai acalmar?
Não, eu acho que assim, enquanto a reforma da Previdência estiver em pauta no Congresso Nacional, o governo ele vai ter ali alguma unidade, né? Porque todo mundo sempre diz, né? Não, olha, o importante agora é a reforma da Previdência. Para pensar em reforma tributária ou qualquer outro projeto do governo, desarmamento, seja o que for, tem que passar a reforma da Previdência. Então acho que enquanto a reforma da Previdência estiver em pauta, a gente vai ter ali uma certa unidade dentro do governo e talvez até uma certa unidade dentro da direita. O negócio vai ser depois da reforma da Previdência. Primeiro, qual reforma vai passar? E essa reforma vai dar quais condições econômicas para esse governo? Que a gente viu lá o Paulinho da Força falando que não, a gente tem que fazer uma reforma na qual o Bolsonaro não se reeleja, ou seja, os interesses são outros. Então, a depender da reforma que sair, a gente também vai ter aí um resultado de uma direita completamente dividida após essa reforma, alguns priorizando as pautas lavajatistas, por exemplo, né, que é contra a corrupção, o pacote do Moro e tudo mais, outros priorizando mais pautas econômicas, como a reforma tributária, e outros priorizando pautas mais ideológicas, como escola sem partido, talvez, ou desarmamento. Então, acho que depois da reforma é que a gente vai ver essas divisões, essas fragmentações de forma muito mais clara. E não que a pauta ideológica não seja importante, tá, gente? Ela é importante, mas é aquilo, que é o mesmo erro que o Padilha incorreu no mecanismo. Ela não pode explicar o mundo todo, como alguns setores da direita se propõem. Explicar o mundo todo através da briga ideológica. Não é que ela não existe, mas ela não pode eclipsar os outros problemas, como está sendo proposto por uma ala do governo. Você considera a direita mais burra ou menos articulada? Porque é o seguinte, a esquerda ela se junta em qualquer coisa. É Lula, vai lá com o Lula, vai no sindicato, vai todo mundo. Onde tem mortadela, eles estão. Hã? Onde tem mortadela, eles estão. Não, eu tô falando politicamente. Eu tô falando os cabeças dos movimentos. Sim. Eles estão lá, porra, se for o Boulos, eles estão com o Boulos. Se é com o Barba, eles estão lá com o Barba, canto parabéns. Tem muita briga também entre eles lá, muita divisão. Eu sei, mas eles... Não, é igual religião. Mas é igual religião, é tudo por uma parada só. É voto escravo. O cara não muda o pensamento dele. Mas é que a esquerda é um pensamento coletivista, né? Faz sentido que seja assim. Então, mas você acha que aí a direita se ferra nisso? Eu não acho que que ter divergência, né, e até discutir e criticar seja se ferrar. Eu acredito que é justamente esse trabalho individual que a direita teve, esse trabalho descentralizado que a direita teve, que foi o que ela tivesse sucesso competindo contra uma esquerda que era detentora da chave dos cofres públicos, né? A gente teve sucesso justamente por ser descentralizado. É quase o Uber contra o táxi, nesse sentido. Então, mas se você for pensar, eu entendo o que vocês usam, não é conservador, vocês usam, como é que chama aí que agora usa? O nosso liberal. Cara, liberal. O cara tem ideias liberais. É o quê? É o Estado se meter pouco na vida de todo mundo. Isso. É o Estado, quanto menos o Estado se meter, melhor é para nós. Ao mesmo tempo, a gente teve muitos anos de proteção e tal. Você acha que os caras não... É porque é difícil você perder os benefícios, né? Sim. É complicado essa conta. Tem que ter um plano de Estado para isso. É um plano de 5 anos, de 10 anos, é sustentável. A gente não é maluco que chega assim e fala, não, tem que tirar o subsídio amanhã. Não, você vai quebrar todo mundo, vai gerar desemprego. Pô, já tem 3 milhões de desempregados. Não, mas você tem que ter um plano de Estado sério que transcenda o governo e falar, beleza, esse setor aqui tem subsídio, não é justo que a população brasileira pague por isso, né? Através de um produto mais caro, através de concorrência desleal e tudo. Então a gente vai ter um plano aí de 10 anos, de 20 anos e isso vai acabar. E aí você vai reduzindo, a indústria vai se acostumando e é assim que tem que ser, de longo prazo. O problema é que a gente tem muito poucos projetos de Estado no Brasil. Tem bastante projeto de governo, mas projeto de Estado que transcenda governo é muito difícil. O papel do Estado deveria ser ficar à margem do sistema econômico e acolher aquelas pessoas que realmente precisam, que têm a maior necessidade, ou seja, aquelas pessoas que estão em estado de miséria, ou as pessoas que estão desempregadas e tudo mais, aquelas pessoas que precisam realmente que o Estado custeie a sua educação, a sua saúde, que custeie também a segurança, mas o que acontece é que hoje o Estado ele é um grande elefante branco, se intrometeu e tudo mais, e você não pode simplesmente matar esse elefante do dia pra noite, né? Porque você tem todo um mecanismo sustentado por esse Estado. Então eu vou fazer uma pergunta agora muito difícil de responder. Mas é muito difícil. Acho que eu nem vou fazer essa pergunta. É melhor não, porque você não tem resposta. Meu Deus. Mas você pode começar ela e parar no meio, pelo menos.
Então é o seguinte, quem hoje se beneficia do Estado? Quem são as pessoas que estão se beneficiando do Estado? Depois dos comerciais. Aguarda. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, hoje, Fernando pessoal. Holiday. Mas tchau, pessoal. Vamos Obrigado. para o palco. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos para É o Acabou. Silvio. Tchau. Jequiti. Jequiti. Ó, Fernando Holiday e o Pedro Deirô estão aqui batendo um papo com a gente. O Pedro é um dos fundadores do MBL. O Holiday, ele é do Movimento Lacração. do Democratas e vereador em São Paulo. E o documentário deles do... Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Exatamente. Já te- O Instagram não vai ter golpe.mbl. É isso aí. E vai sair brevemente. Isso aí. Vai sair no Netflix. Muito bem. Daqui a pouquinho Tomara. a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças encantadoras nesse programa, presenças ilustres. Fernando Holiday está aqui e o Pedro Deirô. Ele, o Pedro, é um dos fundadores do MBL e o Holiday, ele é do Democratas e ele é vereador em São Paulo. Os caras aqui nas redes sociais, as redes sociais, essas pessoas tão lindas, elas estão falando, estão descendo o pau com o Olavo de Carvalho. Defendendo o Olavo? O Olavo Defendendo? de Carvalho. E o Olavo tava na revista, né? Tava na capa. Na capa da Veja, na amigo. capa da Com a Veja. boca Dessa semana. de E latino, na né? Isto É também, né? Tá em várias capas aí. Quem manda no poder na revista Piauí? Os caras estão, por O trás. Olavo nunca apareceu tanto como Olavo de Nunca baralho. deu tanta importância porque ele fala. Tá até no Bial. O que você acha? Eu, na verdade, eu não entendi por que o Olavo foi no Bial, porque ele vive dizendo, né, que a Globo, enfim, é um antro de esquerdistas, são globalistas e não sei o quê, a extrema imprensa, né, que ele sempre condena, e aí ele foi lá e deu uma entrevista muito tranquila pro Bial, assim, eu não assisti a entrevista inteira, Muito né? amigo. O sofá Ele cafona, né? ele Precisa foi- trocar ele- o sofá. O Bial dele. foi na casa Não, e o Bial foi até a Virgínia entrevistar ele, Nem assim, atirou no Bial. eu achei muito estranho, inclusive eu tenho que assistir essa entrevista, porque, assim, eu não entendi mesmo. Ele foi criticado pelo próprio público, né? O Foi? público dele, no Twitter dele, fica falando, pô, mas você fica falando tanto da Globo, vai dar entrevista pra Globosta, pra Globo, igual ele fala e tudo. A galera não gostou muito, não. O que você acha? O que você acha? Eu acho, vamos lá. Mas é ele ou são os caras da... De vez em quando vem uns caras, eles vêm cheios de livro. Aí o cara, Os caras têm uns livros atrás. Essa é uma Cara, vem um monte de técnica. livro, aí o É cara uma vem- técnica de jornalista. o cara vem com um jornalista monte de- charmoso. Os caras vêm com um monte de livro. Umas bíblias, parece Eu falo, testemunha de ó, Jeová mesmo. Aí eu falo, peraí, não é bibliotecário aqui. Isso. Isso é bibliotecário. Fala o que você tem na cabeça, a gente Isso. pensa, discute, fala merda, fala coisa errada. Três livros aqui. Muito bravos. Eu falo, pô, que isso, meu? Tá sentado em cima do saco, pô. Não é? O cara senta em cima do saco e fica muito bravo. É. Eu É muito Morgenstein vem bravo, com é um muito livro. bravo. Agora eu não sei por quê, porque essa... Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto de ler, mas eu vou falar de um jeito que você vai entender que eu sei Você que você também gosta. vem com um livro? Eu não venho- Carrega eu não venho com consigo livro, uma não, Esse estilo não, não carrego, charmosão não, aí. Eu não vou dizer tira pra o meu você. Kindle Puta Zé da Saraiva. É aquele que dá dica de livro Ó. no comercial da Pan. Você quer ver livro? Você não é casado, né? Não. O dia que você for casado e for num resort, sabe quando você vai com a tua mulher no resort? Você leva A livro Barça. pra cacete. Você lê a Barça inteira, Ocupa o bicho. tempo. É maravilhoso. Verdade, Amor, não, deixa eu só não. terminar esse capítulo. Já li Na Sapiens hora, 4 é vezes. melhor. Você lê porque Lê nem os um 3 louco. do Arari direto. Eu não entendo essa paixão, né? Parece uma seita, Sim. né? Eu lembro até hoje uma coisa que me marcou muito, que você usou um termo aqui quando você estava discutindo, eu não lembro qual assunto que era poder temporal e poder espiritual. Lembra que você falou disso? Sim. Então, o Olavo, ele é o poder espiritual nesse sentido de que ele fez uma construção ideológica de 25 anos e ele formou muitos dos conceitos que hoje governam essa parte mais da conservadora, né, da direita. Um nicho conservador da direita, porque tem outros nichos conservadores que não são subservientes ao Olavo. Então, não é que ele faça parte do governo per se, mas ele tem essa influência ideológica, sobretudo, dos filhos. Por quê? Porque os valores políticos, né, de parte do pessoal que está dentro do Bolsonaro, principalmente dos filhos do Bolsonaro, foram criados pelo Olavo. E é por isso que tem essa ascendência. E por isso que é uma coisa muito complicada, porque o que você vai virar e falar? Você vai virar pro Olavo e falar assim, pare de interferir, cala a boca. Não, ele tem o direito de fazer isso.
né? O problema é que isso está afetando diretamente a vida de milhões de brasileiros de uma maneira negativa. Né? Isso está se tornando um problema. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma solução fácil, porque a própria visão de mundo de parte do governo é formada por ideias do Olavo de Carvalho. Então, mas qual é a ideia do Olavo de Carvalho? Bom, Eu vejo, é muito comprido aqueles vídeos do Olavo. Vídeo dele dá sono, é bom, parece um filme Roma. É muito longo basicamente, aquele, e ruim, Não, e e o ruim. Chile, Vê a conspiração bem, como bem, é em todo lugar. bem simplificado. Qual tá? é a- O Olavo acredita que o Brasil precisa ser inserido num combate aí, mundial, né, contra outras forças como o globalismo, né, contra o bloco russo-chinês, e então o Brasil precisa, através da restauração da alta cultura e dos valores cristãos, se inserir nesse combate ideológico do mundo. Sem cogumelo, Ele é uma falou escola de isso? Frankfurt de direita, né? Ele é meio uma escola de Frankfurt de direita. É um pouco diferente, mas eu entendo a comparação que Porque você tem está esse fazendo. lance também da alta cultura também. Não, essas ideologias, né, essas ideias do Olavo influenciam diretamente o governo porque, por exemplo, ele considera a imprensa tradicional uma grande inimiga. Então, o que o governo faz? A gente viu isso pouco tempo atrás. Ele vai lá e fala pra fulano, alguém do governo pega e fala pra um jornalista X da Globo, do antagonismo, não sei, vou demitir fulano dia tal. Aí vai lá, a Catanhede fala, né, ao vivo e tal. Não, informações exclusivas de que Bolsonaro vai demitir fulano, ciclano, por causa disso. Aí vai, poucas horas depois ou no dia seguinte, o presidente da República desmente. De novo, a grande mídia querendo criar, né, atrapalhar o governo e tudo mais, não sei o quê. E não demite fulano e espera um tempo ou simplesmente desiste. Por quê? Porque assim você vai criando um sistema de deslegitimar, de tirar a credibilidade da imprensa tradicional, e você fortalece as tais das mídias alternativas, né, ou blogs alternativos, que são aqueles, óbvio, que estão mais ligados ao governo. Então, essas ideias, às vezes, parecem até distante, né, dos livros e tal, não sei o quê, mas influencia diretamente nos planos e nas estratégias do governo. Sei, mas isso aí só fica na bolha, bebê. Só fica na bolha, fica na bolhex. Por enquanto, né? Por quê? Porque o negócio é você convencer o outro. É você convencer o outro, esse é que é o difícil. Sim. O difícil é que você convencer o outro que o teu negócio vai melhorar. Mas porque quando você tem fica a lá verba na mão, aí a coisa, né, começa... A verba pra dar pra Globo? Mas ele tinha que dar pra Globo. Tinha que dar pra Globo lá. A Globo fala bem, vai lá como é que ele chama? O Bial. Camarote. O Camarote. Camarote. O Peruca. O peru. Peruca tá falando muito mal do Bolsonaro. Tá. né? É uma questão de dar umas verbas, Petrobras. Sim. Ô, Fernando, você... Paga umas férias. É lógico. Ô, Fernando, você tem vontade de ir lá pro Congresso lá? Não, deputado federal? Pô, tá com lógico. saudade da Sâmia? Parece que ele quer ficar aqui. Quer ser presidente andando da de República. patinete na Faria Lima. Ele. Não, eu penso em ir, sim, pra deputado federal, só que isso depende do contexto, né? Depende, por exemplo, se vai valer a pena. Porque se aqui nas eleições de 2020, por exemplo, a gente não tiver uma onda de renovação como teve no Congresso Nacional, significa que a gente vai manter ali sempre os mesmos políticos tradicionais. Então, tendo a acreditar, por exemplo, que a minha eleição ou a minha reeleição aqui, ela é essencial muito por isso, né? Pra gente ter ali um ponto de voz nesse sentido. Agora, se a Câmara Municipal passar por esse período de renovação e não precisar tanto, assim, da minha presença, aí talvez eu seja mais útil na Lesp ou mais útil no Congresso. Então isso depende muito do momento político, mas eu penso sim. E o Pedro? Você tem? Tá bem? Não, Pedro, Candidatar, Tava prestando atenção. candidatar a algum susto, cargo aí? cara, O cara tá um susto, né? Porra, Você pretende candidatar, não? Não pretendo. Nunca? Não pretendo. Eu acho que o meu papel Montar é... uma banda. De novo? É. Pô, já montei. Já fui Eu queria perguntar, popstar, já fui funkeiro. você tinha um projeto musical que era o bonde do rolê. Isso, Ah, isso. Que meu parecia ser uma coisa bem de esquerda festiva, né? Bem lacrador. parecia, Como é que parecia. foi essa transição pra direita? Então, Ou pra- você sempre foi? pra mim Pai, não- ele pra mim claramente não não, teve- quer falar desse assunto. Não, Ele posso tá falar. constrangidíssimo. Imagina, gente, que é isso? Tive A 10 banda era anos de legal. banda, 12 anos de banda. Não... Era uma banda de funk? De funk carioca. É funk eletrônico. Funk curitibano eletrônico, né? Mas, Funk enfim, lacração. não foi porque... Como você viu o que o Emílio falou aqui, eu concordo muito com ele. A banda, eu sempre fui uma pessoa mais libertária, né? Eu fui ficando mais conservador conforme eu fui lendo, mas um ponto pra mim que é o ponto fundamental, o ponto da liberdade de expressão. E a minha mudança se deu também
Não que eu tenha sido de esquerda, eu sempre achei a esquerda econômica um desastre. Você sempre vê no mundo, assim, por exemplo, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Berlim dividido, o lado socialista sempre se fode, as pessoas se fodem, isso sempre foi muito claro pra mim. Mas essa questão da liberdade individual e da liberdade de expressão sempre foi muito cara. E eu comecei a ver a esquerda cada vez mais moralista. O Bonde do Rolê era uma banda que fazia piada. Hoje, eu não poderia fazer as piadas que eu cantava em 2007, 2008. E é justamente isso uma das coisas que mais me motiva a falar, não, hoje eu tô do lado certo do debate político, assim, além, lógico, de todo o resultado econômico nefasto, né, das políticas de esquerda extremas implantadas nas sociedades, essa questão agora do moralismo na sociedade, né? Isso é um problemaço pra mim, isso é uma coisa, assim, que as pessoas ainda não perceberam na plenitude, principalmente essa juventude de esquerda, eles acham que eles estão fazendo o bem censurando o outro, isso é muito louco. Isso Totalitário. Mas é um totalitarismo. Mas dos dois lados. Mas é um totalitarismo os caras virtuoso do nesse Os caras do Olavo estão descendo pau aqui. Falando, tem que concordar e acabou. Mas o Olavo tem que concordar e é o acabou. nosso guru, os caras arregam. Idiota tem em todo lugar. Você vai ter idiota na esquerda, você vai ter idiota na direita, você vai ter idiota no centro. MBL analisando o Otávio, dá vontade de chorar. Eliabe Carlotto. Dá vontade de chorar, essa foi a opinião dele. Aqui, ó, o que mais? Tem mais? Gente chata. Mas reclamam que o Olavo está criticando o governo. E vocês estão fazendo o quê, Pedro Henrique? Mas, Emílio, que confunde muito, né? É diferente. Como que o Olavo está atrapalhando o Brasil? Sim. Que mais Você aqui? não tem a judicialização da Olavofobia. Emílio parecendo Lula. Essa O livro é muito diferença. comprido, me dá dor de cabeça. Bicho, chama o Olavo de Carvalho. Mas você ficar lendo comentários... Fala aí na cara dele. A gente chama ele na live, pode vir. Vamos fazer uma live com o Olavo aqui. Vamos ver se a Paulinha Olavo e o vai fazer. Lobão. Mas quem sofre muito é você. Quem xingou o Lobão? O Olavo? Mas eles não eram amigos? Lobostão. Era Lobostão, obrigado. Mas não eram Amigas parça? e rivais. Mas eles não eram parça? Eram. Mas igual o Frota e Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu tá todo com o Frota? brigando. Fala pra mim. Sei, isso Foi o Datena eu que arrumou realmente essa não treta. faço Conta ideia. aí. Fofocas. Meninas, agora, lacração. Ok, Nelson Rubens. Veja. Bom, o que eu entendi é que o Datena tava jantando junto com a família Bolsonaro e aí o Frota foi lá e foi dar um pitaco. Aí no Twitter, o Edu Bolsonaro, que é mais nosso parça, deu uma puta pilha no Frota, né? Falou mal pra cacete dele. E aí eles começaram a brigar pra caramba e ficou isso no ar. Essa treta aí. Pegadinha. Não é, não é. O Frota Não é. Lógico que é. Não é, ele tava criticando, não foi mais ou menos isso? É, Eles pegaram? essa parte da briga eu vi, foi um quebra-pau do Foi cão. um puta quebra-pau. Os caras se pegaram. Foi pesado. Sim, é basicamente isso. Mas e o Datena... Não, você não contou O Datena tava jantando. Talvez- É que o Datena talvez vai se filiar ao PSL aí. Ao PSL, e aí o Frota pegou uma puta pilha. Foi Datena prefeitinho, é isso? A Será? pena vai sair. ano que De vem. novo, é igual pra E senador, aí falou assim, né? Quase aí sai. meu irmão, tu depois afina, né, Datenão? Porque você vai pra lá e depois tu sai. Aí ficou essa treta, aí quem comprou a briga foi o Eduardo Bolsonaro, que botou uma pilha Aí no põe próprio pilha de Frota. oportunismo, essas Isso. coisas aí. É uma treta sem coisas fim. caóticas. Mas eu acho que vocês sofrem. Ô, Holiday, você é um cara bem corajoso, né, meu? Porque às vezes as pessoas também ficam com um nó no cérebro, como você se posiciona. Diria eu, um liberal nos costumes e na toba e muito conservador no discurso. E aí vem o cara que vê o Marcelo Rubens Paiva, ele não entendeu você, né? Ele teve um discurso aqui no Pânico mais de esquerda e falou, não entendo qual que é desse cara, mas ele é gay, ele é não sei o quê. Acha que é um personagem. Acha que você é um personagem. Você ainda fica nesse meio de campo onde a direita acha que você é da esquerda e vice-versa, esse bissexualismo da política. Bipolar. Não, eu acho que eu já passei dessa fase, né? Eu acho que assim, o Brasil ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com minorias que têm posicionamentos diferentes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, pouca gente sabe disso, mas o Partido Republicano, que é o Partido Conservador, né, que é da direita, dentro dele tem uma ala que é o Log Cabin, que é a ala LGBT do Partido Republicano. E eles defendem as causas gays, o direito de se casar pelo Estado e tudo mais, de se unir civilmente dentro de um partido de direita, e tiveram um grande apoio, inclusive, do Ronald Reagan ainda no século passado. E aqui no Brasil você não tem isso, porque essas pautas foram completamente dominadas pela esquerda. Então, quando eu digo que eu sou negro e contra as cotas, ou eu sou gay, mas sou crítico aos movimentos LGBTs, é basicamente dizer que eu acho que o negro ele deve ser respeitado, a gente deve lutar contra o racismo, mas através de um meio que você não coloque essas pessoas como vítima da sociedade, muito pelo contrário.
elas precisam, por meio do seu próprio sucesso, o sucesso conseguido através dos seus méritos, vencer os seus preconceitos. É simplesmente esse o meu posicionamento. Enquanto eles acham que não, que é preciso políticas públicas, que o Estado precisa incentivar escolas e tudo mais, etc. Eu já acho que é um processo natural. E nos Estados Unidos e em sociedades mais desenvolvidas, esse debate ele é bem aceito, ele é bem visto e ele é até natural. Agora no Brasil, infelizmente, não. Aí acho que vem essas reações. Então, mas você não acha que isso é o politicamente correto? Porque a gente usa o politicamente correto errado. Porque o politicamente correto a gente sabe o que é. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Qualquer ser humano. Mas a posição política que determina o que será, o que é correto e o que não é correto. Então, pela posição política, quando você é comprado por aquilo, você vai agir de determinadas maneiras, vai agir conforme aquela ideia política entrou na sua cabeça. Olha, que bela explicação, bonito, doutor Chachala. Eu queria agradecer a presença aqui dessas figuras maravilhosas. Fernando Holliday, obrigado. Boa. Mais uma vez, quando é que vai sair o documentário? Final do ano. Final do ano. Não temos a data exata ainda. E vai sair o documentário juntamente com um livro, né? Que detalha mais essa história, conta ali como a gente se encontrou, como foi todo esse processo, como a gente participou dos bastidores. Então, o livro e o documentário ali vão sair praticamente ao mesmo tempo. E acho muito bacana, porque eu acho que realmente vocês têm razão nisso. Peraí que estão me falando que tem data aqui. Qual a data? Vamos lá. Início de setembro. Início de setembro. Exatamente. Acho que realmente, eu acho que realmente o povo jamais pode ser esquecido daquelas manifestações lá, porque aquilo foi um fenômeno que surgiu de Zuckerberg, talvez. Ah, sim. Talvez Zuckerberg. Lá no Egito, a primeira foi no Egito. Muito obrigado pela presença de vocês, o papo sempre é muito bom. Fernando Holliday e Pedro Deirô hoje bateram um papo aqui na Jovem Pan. Valeu, obrigado. No Instagram é f.holiday e Pedro Deirô escreve DEYROT. Isso. E se você puder falar também, @nãovaitergolpe.mbl para quem quiser saber mais do documentário. Muito bem. E Olavo de Carvalho, Daniel Zuckerman já está preparando as passagens para a Virgínia. Boa. Vamos lá entrevistar. Vamos fazer uma live com o professor Olavo e o seu cachimbo numa próxima oportunidade. Seus livros e seu sofá de Nós vamos dar maconha no final. Nossa senhora. Vai ficar bem louco. Eu quero ver ele ficar bem chapado. Muito louco. Olavo de baralho. Olavo de baralho. Olavo, meu carvalho. Obrigado, sucesso para você. Valeu. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Posso dar um recadinho, Emílio? O Padilha, hein? Pode, O lógico. Padilha tá meio chateado aí. Eu vou fazer um show amanhã, eu, junto com Michel Matos e Clodes Rocha, lá no Vatra Comedy. Pessoal aí, então, da Zona Leste, Avenida São Miguel, vou estar lá no Vatra Lounge Bar a partir das 10 da noite. Então, você aí da Zona Leste que quiser ir, é só entrar lá no @Rogério Morgado. E amanhã tem também Lordão Vinheteiro no Tá OK Show, tá ok? Aê! Puta entrevista, eu ouso dizer que foi a melhor entrevista do Tá OK Show até hoje. Mascarou ele, seu viado. Desmascarei o vinheteiro lá. Mentira. Desestabilizei ele e riu a valer. Esse cara que você considera o Pedro de Lara aqui do Pânico foi desmascarado. Um cara mal-humorado, bravo, foi desmascarado no Tá OK Show amanhã. Nada hoje, hein, lá no youtube.com/Rogério Morgado. Vinheteiro ficou calado hoje. Falar de série nacional, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu nunca assisti uma série nacional, novela que vocês gostam, tudo sempre só putaria lá. Tem umas mina gata que não dá dá vontade O de ver. Netflix, toda série tem putaria. Você vê como é que é o algoritmo. Você pode olhar, toda É o série seu, meu. tem uma peladinha. Lógico. Tem qual? Fala dois. Fala uma que não tem. Pô, documentário. 3%. Arquitetura do yoga. Que eu vi. Game of Thrones. De vez Game em of quando- Thrones. Da HBO, Tem né? anão pelado, porra. De vez em Mas Game é of Thrones tem anão pelado. Stranger Things. Breaking Bad. Pega aquela do político, porra. Do político. O A House of Fargo Cards. não tem, hein? O Quem? Fargo eu não me lembro. House de of ver. Porra, e não tem, no mecanismo não tem o Moro pegando a mulher? Tem? Moro? Ele tem uma ceninha. Lógico que tem. Tem um lava-jato. Moro Pode cobrindo. reparar, toda série tem um peitinho, tem uma sacanagem. Por quê? Porque é o algarismo, é o algoritmo que dá o... É o Netflix. Algoritmo romano. Turma gosta, Marina Manta. Você gosta, querida? Claro. Não fale agora, amanhã você diz, tá bom?
Do canal dele, pô. Não, que tá com 200. Canal dele não. Tá só muito quando baixo. chegar 100 mil. Quando Não, chegar, muito eu falo. fraco. Tá ruim. Canal do Painho é muito fraco. Tem que ir, tem que pesquisar no Vai no Google. Morgadão. É. Tá? Tchau, gente. Pra dar strike, dá no do Morgan. É isso aí. Não. Amanhã a gente volta. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!